Namastê, gente. Professor Povas de novo aqui, fazendo o segundo vídeo do dia, graças a um compromisso que a gente assumiu, né, com o pessoal que nos acompanha pelo ABSL Quântica no YouTube e pelo Prof. Póvoas no Kawaii. Para quem está chegando agora, os nossos vídeos têm a intenção de ajudar as pessoas a compreenderem as naturezas energéticas que cada um de nós temos, né? A natureza energética, melhor dizendo. E aí a gente se vale das últimas descobertas da mecânica quântica, né? Que é o trabalhar com a parte indivisível da matéria, que é energia, que eles intitularam quarks, tá bom? E como kardecistas que somos já há muitos anos, a gente encontrou um ponto de congruência entre muitos dos ensinamentos que recebemos através dos espíritos, das literaturas espíritas, em relação às descobertas científicas, tá? Então, atualmente, né, exemplificando isso, atualmente a gente faz a leitura de partes do livro dos Espíritos, né? Estamos no capítulo 9, intitulado de A Intervenção dos Espíritos nos Mundos Corpóreos. E aí a gente observa, né, as perguntas do Allan Kardec, que é o autor do livro, e as respostas dos espíritos, que são autores também do livro, desta obra. Tá? E faz alguns comentários baseados na nossa experiência de muitos anos já, né? E nas vivências empíricas da Dona G, minha esposa. Tá bom? Então o projeto essencialmente é esse, tá? A ajudar as pessoas a enxergarem alguns aspectos que geralmente não são muito falados por aí, tá? Que é a qualificação da energia quântica gerada pelos nossos quarks, né? Que descobertos pela ciência justificam perfeitamente que na essência nós somos energia, beleza? Então atualmente a gente está, vou dar uma ligadinha na luz aqui, gente. Atualmente a gente está na pergunta número 533. A pergunta diz o seguinte, olha, do capítulo 9, ok? Podem os espíritos fazer que obtenham fortuna aqueles que lhe solicitem? Resposta entre aspas aqui. Às vezes, como prova. Muitas vezes, porém, o recusam, como recusais a uma criança um pedido inconsiderado. Então, assim, tem complemento aqui, ó. São bons ou maus os espíritos que concedem tais favores? Complemento da pergunta. Uma ou outra coisa, conforme a intenção. Muitas vezes, entretanto, são espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram um meio fácil nos prazeres que a riqueza proporciona. O próprio planeta, na perspectiva kardecista, o próprio planeta tem o adjetivo, né, de um planeta de expiações e provas, né? Então, você pode até pedir fortuna aqui para os seus mentores espirituais, eles podem até conceder, para saber o que você fará com a fortuna, né? Qual que será o seu modus operandi. Será que você fará igual muitos jogadores de futebol aí que se perdem com tanta grana? Alguns ganhadores de loterias aí também que se perdem com tanta grana? Ou você utilizará essa grana com sabedoria? Então eis aí a prova, né? Eis aí a possibilidade de você ser provado, tá bom? Partindo do princípio que aqui é uma escola terrena, você precisa fazer as opções. E de preferência uma opção inteligente. Usar o dinheiro para beneficiar
a minha pessoa, né? A minha família, os entes queridos, os entes que precisam de ajuda. Ou seja, usar o dinheiro com sabedoria. Esta é um caminho interessante para que você passe na prova. Tá bom? Então, tudo é provas e expiações, gente. Expiações é você, só dando um exemplo aqui, você fez muita besteira no passado e você vai precisar expiar. Expiar é como se fosse pagar, né? Entendeu? E também tem a questão da prova que eu acabei de falar. Beleza? Então, vamos no 5, 3, 4. Será por influência de algum espírito que os nossos projetos parecem que fatalmente esbarram em obstáculos? Resposta: às vezes são os espíritos, outras, e geralmente sois vós mesmos que agis mal. A posição e o caráter muito influem. Se vos obstinardes num caminho que não é o vosso, nenhuma culpa caberá aos espíritos. Vós mesmos vos tornais o vosso mau gênio. Caminho que não é o vosso, caminho que não é o nosso. Gente, e para encontrar o nosso caminho? Recentemente, o nosso colaborador Luan me pediu uma sugestão de segmento, né? de profissão, né? Qual profissão ele deveria seguir? Olha, professor, eu gosto de tal coisa, mas eu também gosto de tal coisa. O professor Povas foi diretivo? Falou, não, faz tal coisa. Não, gente, não. Eu falei, olha, menino, você faz o seguinte, nas suas orações, você pede orientação do seu espírito irmão, do seu guia protetor, de Deus. Peça a oração de Deus, ele mandará alguém para te ajudar, né? Nós aprendemos isso aqui nas leituras, né? Também, né, gente? Então, assim, quando você está orientado por Deus, você não precisa temer nada. Você faz tudo com segurança, porque você sabe que você tem uma inteligência cósmica, uma inteligência ampla, te orientando, te norteando, tá bom? E aí a pergunta aqui, a posição, se vos obstinar num caminho que não é o vosso, nenhuma culpa caberá aos espíritos. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, se você é uma pessoa que você não se conecta a Deus, e segue qualquer caminho, gente, quem não sabe aonde vai, qualquer lugar tá bom, né? E aí as consequências vêm, porque de repente você pegou o caminho errado, que não era seu. Você não se consultou com as divindades, né? Você não se consultou com Deus, você mal ora, né? Mal ora. Pai Nosso, Ave Maria, nossa, o que é isso? Né? Tem que orar, gente, tem que orar para que os bons espíritos percebam que você tem uma vibração diferenciada. Opa, peraí, vamos dar uma forcinha para aquele mocinho lá, porque ele está humilde. Ele sabe que sem a nossa ajuda ele não vai muito longe. Beleza? Então, tá acabando aqui, viu, gente? A pergunta é 535. Quando nos acontece algo de feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei antes a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos que foram os seus agentes. Complemento da pergunta aqui, ó. Que aconteceria se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Resposta: entretanto, há pessoas que não oram nem agradecem e às quais tudo sai bem. Sim, entre aspas, mas é preciso ver o fim. Estas pagarão muito caro a felicidade passageira, que não merecem, porque quanto mais tiverem recebido, tanto mais terão que dar. Olha aí. Aquilo que a gente fala, né? Você viver de aparências, você achar que é o maioral, você engolir uma enciclopédia e de repente
de alguma forma se beneficia financeiramente disso e acha que você é independente e tal. Gente, não é assim, né? Todos nós somos submetidos às leis cósmicas, feitas por quem? Por nosso Criador, o gestor de tudo e de todos, né? Então, que a gente possa ter humildade, porque aqui os espíritos estão dizendo o seguinte: ele está bonitão aí na foto? Não chegou ao fim ainda. Vamos ver que quando ele desencarnar, que precisar bater a contabilidade no plano espiritual para fazer aquele levantamento que o professor Povas já falou a respeito do débito e do crédito kármico. Vamos ver quem ficará feliz por seguir a jornada evolutiva para um planeta mais desenvolvido, onde as habilidades, as competências, coisa de professor, viu? As habilidades e competências serão desenvolvidas sintonizadamente com as necessidades daquela localidade, né? Esse é um aspecto positivo. Ou, ao desencarnar e bater as contabilidades, a pessoa, mesmo inteligente demais, vai para um planeta onde há choro e ranger de dente, onde tudo aquilo que ele sabe servirá, mas não instantaneamente. Vai ter que quebrar pedra sim, porque provavelmente lá nem cimento tem. Nesses planetas atrasados, a tecnologia passou longe, gente. Então você estava acostumado aqui com a gente, né? Acostumado com o celular, trocando mensagem, as redes e não sei o que lá. Você desencarna, vai para um planeta atrasado, onde não tem nem caneta para escrever. É os países comunistas, né? Países comunistas, que são atrasados demais, né? Engraçado que ainda tem gente que defende o comunismo, como se fosse solução. Nunca foi provado em lugar nenhum que o comunismo fosse eficiente, que levasse bem-estar para as pessoas, né? Aquele teórico, até esqueci o nome dele, do Karl Marx. Karl Marx deveria ter vergonha de ter proposto uma coisa dessa, né? A gente não conhece a obra de Karl Marx, mas pouco que a gente conhece. Mas isso é outra história, né, gente? Sociologia, né? A gente fala aqui de mecânica quântica e de espiritismo, tá bom? Então, basicamente é isso. Cuidemos do nosso ego cognitivo desenvolvido, perfeito. Moralidade desenvolvida, também. Espiritualidade desenvolvida, também. Sentir, pensar e agir, um modo de viver inteligente, tá bom? E é isso, tá legal? Então, fechando a semana, né, gente? O professor Paulo acabou de tomar um café aqui para poder ficar legal. Vamos continuar o estudo da engenharia daqui a pouco, né? Estamos indo para o final do 4º ano, com a graça de Deus, o ano que vem a gente se forma, né, em engenheiro, nossa 2ª graduação, e vamos ajudar muita gente a regularizar seus imóveis, gente. As experiências positivas já começaram a dar resultado. Se o amigo beneficiado me autorizar, eu conto um pouquinho aqui de uma intervenção do Dr. Caio e do professor Povas. Juntos, unidos, conseguimos êxito numa situação muito delicada em relação a um pai de família que estava praticamente perdendo seu imóvel. Mas graças a Deus nós conseguimos reverter a situação, tá bom? Então, em algum momento, a pessoa me autorizando, eu detalho um pouquinho mais a respeito. Não preciso nem citar nomes, mas só para a gente entender a situação e compreender que vale a pena ser do bem, vale a pena investir o nosso tempo, o nosso carinho, o nosso suor em coisas que acreditamos que são do bem, coisas corretas, coisas verdadeiras, tá? Não entra nessa de que a lei do Gerson ainda predomina, porque não é mais assim, viu, gente? Não é mais assim. Aparentemente sim, mas na essência, lá no fundo mesmo, não é mais assim, tá? O que prevalece hoje em dia é a justiça, né? De Deus principalmente, mas não é lá no plano espiritual, não, é aqui mesmo, viu, gente? Então, acreditemos nisso, né?
Acreditemos nisso. Valeu? Então fiquem com Deus, um abraço para vocês. Um outro beijinho do dia para Dona G. Um abraço, gente. Valeu por acompanhar a gente, viu? Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu.